bem, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Contador do Trader. Nós vamos falar sobre imposto. Luiz Fernando, não, mas eu vou falar de imposto lasqueira. Vamos falar sobre a proposta do governo de tributar qualquer operação na bolsa. Até vi umas pessoas defendendo, até eu vi um cara que eu admiro, que é o economista Sincero, falando, não, se fosse nessa aqui eu estaria economizando imposto e tal, na minha carteira, enfim. Eu vou dizer o porquê, qual é a proposta, porque eu sou contra, tá? Eu vou deixar bem claro para vocês que eu não acho legal e eu vou explicar o porquê. Eu tenho um escritório de contabilidade especializado em tributação e renda variável, atendo milhares e milhares de pessoas físicas que investem na Bolsa de Valores aqui no Brasil e fora, e eu vou provar para que, se houver esse imposto, não será interessante para a grande maioria. Tá? Então, primeiro vamos falar da proposta. Olha essa reportagem que eu vou colocar aqui, onde diz que o governo estuda a taxação sobre operações na Bolsa. Né? Até nessa reportagem, eu não sei qual reportagem eu coloquei, mas uma que eu vi ali, entre várias que eu estou estudando ali, olhando, a gente vai pegando várias para ver, teve uma que você vê que claramente o autor do projeto de lei não sabe da tributação em renda variável. Que ele diz o seguinte, é sabedor que são isentos de imposto de renda a negociação em balcão, mas quem faz day trade paga 15%. Por exemplo, acho que essa aí que eu vi, uma das reportagens que eu vi, ou seja, não, né? Nós vamos pagar 15%, a isenção só se dá para ações e no day trade nós vamos pagar 20%. Então, até nisso eles conseguem errar. Mas, enfim, isso eu vou deixar para um outro motivo. Vamos falar, o que eles estão sugerindo? Olha, qualquer operação na bolsa, então veja bem, como é que funciona hoje, tá? Day trade tem uma operação vencedora, tem o imposto de renda retido na fonte, 1%. Se eu tenho prejuízo, eu não tenho a retenção na fonte, esse prejuízo deve ser acompanhado, controlado, registrado, com documentação, para que eu possa deduzir no mês ou em ganhos futuros esse prejuízo para diminuir o impacto tributário. Então, no day trade eu vou pagar 20%, no swing trade eu pago 15%, a estrutura é igual. A única diferença é que no swing trade, em ações, se eu vender no mês até 20 mil, eu contemplo a isenção de 20 mil reais, entendeu? Então, são situações diferentes. Beleza? Beleza. Mas eu tenho, então, um day trade pagando 20% e uma retenção na fonte de 1%, que é o famoso dedo duro. No swing trade eu pago 15%, se for em ações e eu vender no mês até 20 mil, esse lucro é isento, e a retenção na fonte de 0,05%, tá? Que é o famoso dedo duro também. Então, esse é o cenário. O que eles estão propondo? Estão propondo o seguinte, esquece tudo isso, não precisa fazer mais nada e eu vou reter na fonte 0,075%. Olha que legal! Eu não preciso fazer mais nada, só que de qualquer operação. Qual é o problema disso? Se você tiver prejuízo, você vai estar pagando. Se você empatar, você vai estar pagando. Se você ganhar, você vai estar pagando. O problema é que quando entrar lá na sua declaração de imposto de renda, esse valor que foi retido na fonte de tributação exclusiva, ele vai aumentar o seu patrimônio também. Então temos que olhar todo um cenário. Poxa vida, eu vou perder... E por que eu... Bom, vamos entender, depois eu falo por que eu sou contra, tá? Mas então é assim, então em vez de eu pagar só quando eu ganhar, em vez de eu pagar somente quando meus ganhos for superior às minhas percas, em vez de eu pagar somente depois que eu deduzir o IR retido na fonte, se eu tiver prejuízo acumulado, o IR retido na fonte, eu posso pedir restituição, porque foi retido, mas eu tive prejuízo. Ou seja, em vez de tudo isso, de eu ter esse monte de informação, eu vou pagar direto, ganhando, perdendo, eu já sei que eu nem sei o que está acontecendo, estão deduzindo de mim lá. Então é isso que estão propondo, tá? Por que o Luiz Fernando é contra? Senhoras e senhores, eu tenho milhares e milhares de clientes. E não é porque eu faço esse trabalho, mas por que os meus clientes são diferentes de quem tem calculadora, por exemplo? O cara contata uma calculadora e faz. Os meus clientes não são esses. Os meus clientes são aqueles investidores que efetivamente querem ganhar dinheiro. Os meus clientes são aquelas pessoas que necessitam de uma atenção maior, de um cuidado maior. Eles, como sabem que só vão tirar dinheiro com boa organização, contratam um contador especializado para dar-lhe as melhores informações, para fazer os melhores cálculos, para fazer o melhor planejamento tributário, uma evasão fiscal. Então, com isso, faz sentido ter um contador. Por que eu sou contra? Porque a chance de você perder a tua liberdade é muito grande. Como assim, Luiz Fernando? Eu sou livre para operar, comprar ou vender,
compensar o prejuízo, reter. Eu uso da isenção como estratégia de negociação, eu uso da compensação de prejuízo como estratégia operacional, eu uso do IRT na fonte acumulado para reter dinheiro e eu poder investir em outro lugar. Eu utilizo de vários mecanismos que muitas das vezes parece ruim, mas com liberdade eu consigo ter estratégia operacional. É inevitável pagar. Agora, pagar de uma forma inteligente faz muito sentido para mim e para milhares de clientes que confiam em mim. Qual é o problema? Você vai perder a sua liberdade. Você entrou lá, você está pagando. Sabe aquela operação de 0 a 0 para você ganhar a plataforma? Você vai estar pagando. Por quê? Você chamaria 0 a 0, porque a narrativa não é de ganho ou perca, e sim de operação. Então, qualquer coisa que você faz, você já vai estar pagando. Isso para mim é muito ruim. Essa falta de liberdade, essa falta de possibilidade de planejar o meu imposto, de planejar a diminuição de caixa, a diminuição, o impacto tributário. Eu gerencio o meu caixa. Por exemplo, esse mês eu estaria pagando quase 30 mil reais de ganhos líquidos na Bolsa de Valores. O que eu fiz? Pô, como eu sei que eu estou pagando, chamei os contadores especializados que eu tenho, porque eu sou o dono da empresa, mas agora também sou cliente. Falei, como é que eu faço para não pagar 30 mil? A gente criou uma estratégia com isenções e compensações de prejuízo de uma forma inteligente para diminuir esse imposto. Olha que legal, isso é tesão demais. Eu sou livre para poder criar uma estratégia para não esvaziar o meu caixa. Aí você, mas você está perdendo dinheiro. Não, eu estou ganhando, eu estou deixando de botar dinheiro, eu não estou tirando dinheiro, eu ainda continuo cumprindo com as minhas obrigações tributárias dentro do Brasil. Então olha que legal. Uma vez que eu não tenho isso, eu fico amarrado, eu fico de mãos atadas, né? Não tem o que eu fazer. Paga porque você me deve. Não sou muito fã. Acho que todo mundo deve ser livre para poder articular melhor a sua parte tributária, principalmente o seu desembolso de caixa. Eu espero do fundo do meu coração te ter ajudado. Não esqueça de se inscrever no canal, dá um like e comenta aqui o que você está achando do governo tributar qualquer operação da Bolsa de Valores.